Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar do alcoolismo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool aqui no Brasil aumentou em mais de 40% em 10 anos e agora supera a média internacional. Com isso, o Brasil figura na 49ª posição no ranking entre 193 países avaliados. E para falar sobre essa realidade, principalmente a prevenção ao uso do álcool, eu recebo aqui nos estúdios da TV Nazaré Alex Miranda, psicólogo e professor universitário. E você pode participar do nosso programa fazendo perguntas para os nossos entrevistados pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Doutor Alex, muito obrigado por ter vindo ao programa Diálogo Aberto. A gente começa com uma pergunta bem simples, né? O que é o alcoolismo? Hoje o alcoolismo é colocado como uma doença. A Organização Mundial de Saúde, há algumas décadas, já estabeleceu o alcoolismo como doença. Do ponto de vista orgânico, do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista social. Existe uma diferença entre o alcoólatra e o alcoolista? Sim. No geral, o que a gente costuma dizer é essa denominação de alcoólatra, ela tem uma origem que é de latria, que aí a gente vem de uma idolatria. Então, o alcoólatra seria aquele que idolatra o álcool. Em cima disso, há um peso muito grande, há um estigma social muito grande. Aquele que idolatra o álcool, o todo dele, a identidade dele fica sendo o alcoólatra. O alcoolista, ele seria, na verdade, seria uma outra forma de nós tratarmos essa pessoa, em que nós não colocamos esse peso, esse rótulo, essa roupa como sendo a única coisa, a única identidade que ele tem. Deixa eu tentar, não sei se eu entendi direito. Vamos supor que o alcoólatra seria aquele que não consegue viver sem o álcool. E o alcoolista seria aquele que bebe mais socialmente? Seria esse o paralelo? Na verdade, nós teríamos, seria a mesma pessoa, mas uma forma de denominação diferente. Se eu for comparar com uma outra classe de pessoas que também tem uma doença, por exemplo, há algum tempo nós chamamos aquela pessoa que tinha o HIV ou que tinha o vírus, que tinha AIDS, nós chamamos de aidético. Era um rótulo, um peso muito grande. Hoje nós chamamos de portadores do vírus da AIDS. Ou seja, ele não é o aidético, ele porta algo, ele tem um vírus. A mesma coisa do alcoolista. Ele não é da mesma forma que nós podemos ser, por exemplo, flamenguista. Mas isso não é o nosso todo, isso é apenas uma parte da gente. Ao passo que quando nós colocamos o alcoólatra, esse peso social, esse peso de estigma, vem e cai como um mundo em cima dele. Então, a incidência dessa palavra ela é muito forte, ela tem uma relação forte de poder em relação ao alcoólatra. Exato. O poder dessa palavra é um poder de identidade que vai dar para aquela pessoa que sofre dessa doença. E muitas vezes o peso por si só, o peso social que ele recebe, é um agravante no cuidado da doença. Doutor Alex, o que é que eu posso caracterizar como uma pessoa que é alcoólatra? Primeiramente, a impossibilidade de ela conseguir viver, tocar a semana, tocar a vida, tocar o dia sem a bebida. Aquela pessoa que tem suas atividades laborais, as suas atividades sociais, as suas atividades familiares prejudicada pelo álcool. Aí nós podemos ver que o alcoólatra, de repente, ele não é obrigatoriamente aquele que bebe todo dia ou que bebe toda hora. A gente pode ter uma pessoa que tem essas atividades interrompidas somente durante o final de semana, certo? Que é o que nós chamamos de alcoolista de final de semana. Então, a incidência da bebida não caracteriza, ou caracteriza? A incidência da bebida, ela é um dos fatores. O que nós temos que observar é que como esta pessoa se comporta sem essa bebida. Ela tem calafrios,
ela sofre de abstinência, que vai envolver o calafrio, tremores, ela passa mal. Se ela não conseguir viver, se o organismo dela não conseguir viver, ou a questão psíquica, psicológica dela não conseguir se adaptar à sociedade sem o uso do álcool, nós temos uma pessoa que é alcoolista. Entendi. E doutor, se essa pessoa não pode viver sem o álcool, não pode viver, não pode realizar as suas atividades sem o álcool, como é que eu posso tratar essa pessoa? Como o senhor, enquanto psicólogo, ou quais são os meios de prevenção ou tratamento para uma pessoa dessa? Primeiramente, nós devemos observar por que a pessoa ela é dependente do álcool. O que leva essa pessoa a isso, ao consumo do álcool? Vejam, o que leva ao consumo é muitas vezes a própria interação social, mas há uma diferença entre levar ao consumo e levar à dependência. Perfeito. Certo. O que leva ao consumo? As nossas atividades sociais. No geral, o jovem ele começa a experimentar o álcool em atividades sociais, com colegas, na própria família. E às vezes há esse estímulo na família de tome apenas um copo, olha como o rapaz está virando hominho, está tomando um copo de cerveja. Muitas vezes, se você não tomar um copo, você está fora dentro de um processo, né? Uhum. Você não é da onda, você... Exato, você não faz parte daquela tribo, daquele grupo, não tem uma identidade com aquele grupo que está acompanhando, logo você tende a ser excluído. Vê, aquele ali não faz parte de um de nós, ele não bebe, certo? E aí, tudo na questão do adolescente, como ele procura uma identidade, o adolescente ele não é mais uma criança e também não é um adulto. É aquele período daquelas incertezas. Então, ele precisa se identificar com um grupo para poder dizer, eu pertenço a isto, eu não sou criança, não sou adulto, mas eu pertenço a esse grupo. E aí, nessa tentativa de pertencimento, de procurar um pertencimento, ele pode cair nessas, digamos assim, armadilhas que você tem que fazer um ritual de beber com a gente para poder ser aceito nesse grupo. O interessante é que muitas vezes isso é endossado pela família. E aí a gente encontra um fator que é o seguinte, o que levou a beber? São vários os fatores. Mas aí, de repente, nós conhecemos pessoas que bebem há muito tempo, que bebem, como se diz, socialmente, e que não dependem do álcool. Se houver o álcool, está lá e bebe, em uma festa de aniversário, em uma reunião social, em um evento social qualquer. Mas a sua experiência não pode indicar que você começar a beber socialmente não pode te levar a uma dependência? Pode levar a uma dependência. Mas o mais importante, muitas vezes, não é como bebe ou até quanto bebe, mas muitas vezes é por que bebe. Perfeito. Em que lugar da nossa vida o álcool é colocado. Porque tentem ver, o álcool, muitas vezes, para um grupo, ele é coadjuvante. Ele está lá apenas para regrar uma conversa, um bate-papo, enfim. Ele não é, ele é o coadjuvante, ele não é o elemento principal, central que está ali. Muitas pessoas se reúnem para colocar a conversa em dia, se reúnem em família e há o álcool ali. Muitas vezes, se não houver o álcool, não vai interferir aquele objetivo maior que é poder conversar, colocar a conversa em dia, se rever e tudo mais. O detalhe é como este álcool aparece. Se ele aparece como elemento principal, aí é algo que nós temos que atentar. Como eu utilizo o álcool? Ele é utilizado como forma coadjuvante nesse encontro social, supondo o encontro social, ou ele é o elemento principal? Onde eu coloco o álcool na minha vida psíquica? O que eu não tenho que eu preciso buscar no álcool? Quando o álcool ele completa, vamos colocar assim, um vazio, aí sim a gente tem uma possibilidade muito grande de o desenvolvimento do alcoolismo. Quando não há, quando digamos assim, o buraco que o álcool vai tampar,
não é o buraco desse vazio, ele apenas está ali na periferia das nossas relações, a possibilidade é muito menor. Doutor, o senhor falou que muitas vezes, ou pode acontecer, de o álcool preencher um buraco vazio. Isso presume-se que eu tenho alguns problemas, enfim, pessoais, para que sejam cobertos, ou pensar que o álcool pode cobrir. Quais são esses tipos de problemas, ou que podem desencadear a possível dependência ou consumo de álcool? Apontar um problema, um único problema, é um tanto perigoso. A gente corre o risco de repente, nós criarmos um grupo de pessoas, Deus colocar, não especializadas, que podem apontar, olha, até há um perigo para ti por conta disso, por conta daquilo, mas o que a gente pode apontar? Toda vez que o álcool ele vai preencher o espaço para retirar alguém de uma solidão, para poder inserir alguém em um convívio social, para poder retirar do espaço do isolamento, ele pode ser um perigo. Porque, veja, eu não saio da minha solidão sozinho, eu não estou indo ao encontro social, eu não estou me expondo sozinho. Quem faz isso por mim é o álcool. E aí há um problema de repente, se eu gosto daquela interação social, se eu gosto de poder ser, digamos, mais descolado, mas eu não tenho essa possibilidade, por um motivo qualquer, por um motivo até de personalidade, eu não tenho essa possibilidade de fazê-lo sem o uso do álcool, o álcool vai virar, ele vai ser o meu assistente para esses assuntos. Eu vou tomar uma dose de álcool e pronto, eu vou ficar alegrinho, eu vou poder interagir, eu não vou me sentir mais triste, eu vou me sentir descolado, enfim. O senhor falou uma coisa, e que existe a lenda, eu bebo para ficar mais alegre, eu bebo para ficar mais comunicativo, eu bebo para interagir mais. Como é que o senhor vê? O álcool, quando ele age no cérebro, o álcool ele tem uma passagem para a entrada no cérebro muito fácil. Quando ele age no cérebro, ele vai estimular essas questões de nos deixar mais eufórico até um certo ponto, até que de repente a excitação do cérebro chega tanto, o nosso corpo é tão inundado de álcool que pode levar até o coma e a morte. Mas no momento inicial da primeira ou das primeiras doses, o que se sente é aquela questão, uma sensação de bem-estar. A gente não pode deixar de frisar que o álcool é uma droga. É lícita, mas é uma droga, certo? Age no nosso organismo, age no nosso sistema nervoso central e nos deixa mais comunicativo, mais alegre, mais espontâneo e tudo mais. Do ponto de vista psicológico, sentir esta sensação uma vez ou outra e gostar, não há um problema. Até porque muitas vezes não é somente com álcool ou com uma droga que se sente essa sensação. O problema é quando eu preciso toda vez me sentir desta maneira, eu não tenho capacidade de fazer com que eu tenha esse sentimento de bem-estar sozinho, e aí eu recorro ao álcool. Porque talvez nós conhecemos alguém que toma uma cerveja, toma um vinho, toma um conhaque, toma um uísque, toma qualquer bebida alcoólica, fica um pouquinho alegre e depois acabou, depois continua tocando a vida e tudo mais. Mas talvez nós conhecemos alguém que não consiga medir essa dosagem da bebida, extrapola e no dia seguinte tem uma série de conflitos, tanto físicos quanto psíquicos. É o que se chama da ressaca moral. E aí, logo em seguida, repete isso, e aí depois tem a questão dos problemas físicos e psicológicos, e depois repete, e repete, e repete de forma indefinida, infindada. Doutor, existe uma faixa etária onde há incidência maior de alcoólatras? Essa faixa etária ela tem diminuído bastante.
nós encontrávamos há 10, 15 anos uma faixa etária entre 25 e 30 anos. Nós encontramos agora essa faixa um tanto reduzida. Os jovens estão começando a beber muito cedo. Os jovens começam a experimentar álcool a partir dos 12 anos. Ou seja, quando estão naquele período de transição entre a infância e a adolescência ainda, entrando na adolescência. E isso é muito perigoso. Essa faixa ela tem avançado para mais cedo por conta eu coloco de uma certa maneira, do excesso, digamos assim, de um excesso de referencial. O excesso? Desculpa, uma falta de referencial. Quando eu digo um referencial, eu falo assim, um referencial ou um referencial deturpado. O que que se coloca hoje, o que se apregou a isso como sendo uma vida de jovem? É uma vida de festa, uma vida de bebida, uma vida de irresponsabilidade, uma vida de, um certo ponto, egoísmo. Não é à toa que os jovens hoje estão demorando a sair da adolescência e entrar na adultez. Mas a questão de o jovem gostar de uma festa, de uma balada, como chamam, tomar uma bebida, isso é de todo mal? Não. Faz parte da juventude. O problema é quando hoje nós encontramos um grupo de jovens, a sociedade jovem, sobretudo a brasileira, que ela toma, por exemplo, o lazer, o prazer, a festa, o álcool como elemento principal da sua vida. E aí, quando isso entra como elemento principal, o jovem corre um risco de não conseguir se posicionar na vida, na adolescência, como a adolescência sendo o ensaio para a adultez, o ensaio para a vida adulta. E aí, como eu sou um adolescente, eu me prendo nessa questão de viva a vida loucamente, viver a vida loucamente, eu vou experimentar tudo de forma desmedida. E essa forma de experimentação desmedida pode levar a uma questão de uma dependência do álcool. Do álcool e também de outras drogas, que o álcool muitas vezes funciona como uma porta. Doutor, o senhor trabalha num consultório que naturalmente recebe muitas pessoas que têm envolvimento com o álcool. Quais são os frequentes motivos que elas relatam para o senhor no consultório? Existe algo muito importante que nós temos que frisar, que é muitas vezes o motivo que o nosso cliente, quando chega ao nosso consultório, relata, e muitas vezes o motivo que está por trás do motivo. Ele pode ocultar o motivo verdadeiro? Ele pode não saber, não é uma questão de ocultar, é uma questão de não saber. Porque quando a gente coloca a questão até de ocultar, a gente está dizendo, tu sabes, mas tu não queres me contar, tu estás escondendo de mim, tu pensaste antes de vir para cá, hoje eu vou chegar. Ficou com vergonha ficou de falar. com vergonha e tudo mais. Mas ele pode simplesmente não saber. Muitas das questões que levam ao alcoolismo, no relato do cliente, eu tive uma perda. Essa perda é de alguém próximo, de um parente, é de um namorado, de uma namorada, é de um parceiro, é de esposo, de esposa, é de um filho. Eu tive uma perda, às vezes eu não consegui suportar essa perda e o entorpecimento do álcool me fez aliviar a dor. E aí, às vezes nós encontramos um relato, que eu precisei experimentar esse entorpecimento mais vezes para aliviar aquela dor da perda que eu tive, certo? Eu precisei ficar experimentando esse álcool para eu sair do meu estado, digamos assim, normal, como eu sou, para eu poder ter um ajudante para me enfrentar o Amenizar problema. esse sofrimento. Amenizar a dor. Entra muitas vezes na questão de amenizar essa dor. O álcool, para quem depende dele, ele vem para amenizar uma dor. Às vezes, as pessoas não sabem nem que dor é essa, mas ela entra para amenizar uma dor, para tapar um buraco de uma falta.
Às vezes, as pessoas conseguem pontuar. Eu comecei a beber depois de uma perda do meu emprego, da minha namorada, da minha esposa, do meu cachorro, de algo que era muito importante para mim. Às vezes consegue se pontuar. Às vezes, eu sinto falta de algo que eu não tenho. A possibilidade de uma inserção social. Vejam, para um adolescente é muito complicado. Há uma exigência de um padrão de adolescente praticamente, que o adolescente é descolado e tudo mais. E aí muitas vezes a gente se depara com um adolescente que ele não é daquela maneira. Ele não é simplesmente porque ele não gosta. Ele é mais introvertido, ele tem outra forma de lazer e ele vive bem ali. Às vezes há uma cobrança tão grande que retira ele dessa possibilidade de viver bem e tenta inserir esse jovem naquele padrão, naquela forma. Não, ser jovem é ser alegre, é ser esperto, é ser rebelde, é ir para a balada. E não, é uma bobagem. Ser jovem também é isso, mas não é só isso. Isso pode aumentar esse sentido de estar perdido, eu não sei para onde eu vou, porque eu não posso mais nem ser calmo, ficar no meu quarto lendo um livro, certo? Ou ficar fazendo um programa outro que não seja o de estar sempre agitado. E aí eu não posso mais ser assim, mas eu também não gosto de ser daquela outra maneira. E aí, para onde eu vou? E aí encontra um companheiro que pode encontrar um companheiro que é o álcool. Então a gente falou muito sobre as causas, as possíveis causas de uma pessoa levar ao alcoolismo. Mas qual é a linha limite entre o álcool está prejudicando a minha vida? Tem uma linha limite? Tem uma linha que é quando coloca em risco o nosso emprego, quando ele coloca, estou falando de uma parte mais social. Okay. Ele coloca em risco o nosso emprego, ele coloca em risco nossos relacionamentos interpessoais, coloca em risco a nossa vida familiar, enfim, quando ele nos coloca em risco em todos os aspectos. Sem falar, se nós passarmos para a parte física, é quando nós passamos a sentir problemas físicos. Eu não consigo viver sem álcool, senão eu tenho um excesso de suor, uma sudorese, eu começo a me tremer. Eu sinto problemas no fígado, sinto problemas de diversos tipos de problemas devido ao álcool. Eu posso desenvolver problemas psicológicos e psiquiátricos, eu posso começar a ter alucinações. A falta do álcool, a abstinência, ela pode me trazer transtornos psicológicos, como a alucinação. Eu posso passar a ver coisas, ouvir vozes, sentir frio, aqueles sopros de frio que saem do nada, sentir um frio que não existe, um calor que não existe, sentir cheiro, sentir gosto. Enfim, eu posso alucinar, eu posso sair de uma questão que é puramente física ou puramente social e passar para uma que é psíquica. O senhor percebe que uma pessoa ela pode ter a dimensão de que ela está completamente envolvida com o álcool? Ela tem essa percepção? Ou essa percepção dessas coisas que o senhor falou? Um dos grandes problemas para tratar, para cuidar do alcoolismo é esse. A pessoa que ela é dependente, às vezes não é só dependente de álcool não, mas ficando no álcool, a pessoa que é dependente de álcool, que é um alcoolista, ele não consegue se perceber como dependente. Ele não consegue perceber que muitas vezes ele não toma mais conta da vida dele, que a vida dele, quem está tomando é o álcool. De uma certa maneira, ele colocou o álcool numa posição de senhor da minha vida. Eu só funciono com ele. E aí é quando a gente encontra uma questão, quando a gente de repente encontra um amigo, vê nessa situação, encontra alguém e diz assim: tu não pensas em procurar alguma ajuda? Uma ajuda especializada para parar de beber? Muitas vezes a reação que a gente vê, que a gente tem dessa pessoa é: eu não preciso. Eu bebo porque eu quero. Eu bebo quando eu quero. A bebida não me controla, eu controlo a bebida. Ele pensa que está no domínio da situação. Exato, mas já perdeu há muito tempo. Já perdeu porque não consegue passar, às vezes, um final de semana sem beber, não consegue passar um período no mês sem beber.
A gente tem aproximadamente 9% das pessoas do Brasil, 9% da população brasileira experimenta álcool uma vez por semana. 9%. 9%, 8,7%, praticamente 9%. Se levando em consideração um referencial de 200 milhões de pessoas... Se nós temos aí 10%, se nós colocarmos arredondados para 10%, 20 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas. É muito, né? É uma população maior do que muitos países. Doutor, a gente vai voltar no segundo bloco para falar sobre prevenção e tratamento. Você pode participar com a gente aqui do Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, número 988023444, fazer sua pergunta que nós vamos responder. Eu estou aqui com o doutor Alex Miranda, que é psicólogo, falando sobre alcoolismo. A gente volta daqui a pouco. E voltamos com o programa Diálogo Aberto. Eu estou conversando com o psicólogo Alex Miranda, que também é professor universitário, falando sobre alcoolismo. Doutor Alex, a gente falava agora há pouco que muitas vezes a própria pessoa que está envolvida com a questão do álcool, ela não tem a dimensão e pensa que está no domínio da situação. Mas como é que eu posso passar a tratar uma pessoa que pensa que bebe só quando quer? Primeiro, algo que é fundamental, é um tratamento dessa natureza não vai surtir efeito se aquela pessoa alcoolista, que depende do álcool, não conseguir entender que ela tem um problema. Porque, como eu vou tratar de um problema se ele não existe? Então, se de repente para ela isso não é um problema, ela não consegue reconhecer, ela não consegue admitir que ela é dependente de álcool, fica muito mais difícil tratar. Quando chega em casos extremos, que a pessoa perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu os amigos, se afastou, pelo menos se afastaram, devido ao problema, fica mais fácil. E aí, existem várias formas. O senhor disse que quando ela tem uma perda social muito grande, até uma perda de saúde, é aí que ela pode ter a dimensão de que o problema está sério? Exato, de que muitas vezes ela tenta sozinha. A pessoa vai e diz, não, hoje eu não vou beber. Eu vou provar que, na verdade, eu mando em mim. E aí não consegue. E aí ela justifica pela própria. Não, porque, na verdade, hoje foi só a despedida. Amanhã, de fato, eu não vou beber. Tem sempre uma outra despedida. E aí vai tendo isso, e ela vai procurando até argumentos para dizer que ela está nesse controle, que ela não depende da bebida. E são coisas, não, eu vou deixar para a semana que vem. Na verdade, ali vai ter uma festa, eu não vou perder essa festa, certo? E aí vai, e quando vai postergando, e às vezes se passa meses, anos, e a pessoa continua e a pessoa vai piorando de situação. Uma vez que ela chega para um tratamento, o tratamento tem várias etapas. O primeiro é uma desintoxicação, que a gente não pode esquecer, deixar de frisar, que a pessoa, quando ela consome álcool por um longo período, nós temos pessoas que consomem por anos, todo dia por anos, ou então de 2 em 2 dias por ano, ou de 3 em 3 dias por ano. E muita é aquele que a gente diz que bebe até cair. O próprio corpo dela vai pedir álcool. Por isso que muitas vezes ela não consegue, porque ela tenta parar e o corpo pede o álcool. Pede e quando não tem, ele começa a entrar em abstinência. Suor, tremelique, alucinação. Isso não pode levar à morte? Pode, dependendo da quantidade que ele ingere, tem desde a questão de ficar eufórico, até o coma, até a morte. Dependendo da quantidade, o nosso corpo tem uma capacidade de metabolizar o equivalente a uma dose de bebida, um copo de cerveja por hora. Na verdade, ele não consegue nem metabolizar tudo. Ele metaboliza aproximadamente 80%, 80% a 90%, certo? Então, o efeito daquele álcool vai passar depois de uma lata de cerveja, por exemplo, vai passar depois de 1 hora, 1h10, 1h20. Então, se são bebidas 4 latas, a gente tem álcool para o corpo estar consumindo durante umas 4 ou 5 horas, para poder dizer que não tem mais efeito deste álcool.
certo? É, quando a pessoa ela chega nesse estágio de beber muito, o corpo não suporta. Há uma dosagem que ele diz, eu não aguento mais. Começam a falhar os órgãos, entre coma. Tem desde aquele estágio de uma alegroforia, passando aquele caso mais grave em que o corpo rejeita e a pessoa vomita. O corpo procura se proteger de tanta agressão e o corpo faz com que a gente vomite aquele excesso que está dentro. Até passa para um ponto mais grave, que é o coma, e passa para um outro que é mais grave ainda, que é a morte, a parada respiratória, pelo excesso de álcool. Quando nós pegamos isso, nós conseguimos observar que o corpo em si, ele age, ele reage e ele vai reagir se ele está acostumado com álcool e o álcool não estiver mais presente na corrente sanguínea. Ele vai pedir. Tratar uma abstinência... Tratar uma abstinência não é fácil. Não é fácil para quem está tratando e para quem é vítima dela, para quem está lá como paciente. A abstinência pode levar também a alucinações? Mas é justamente na abstinência que as alucinações aparecem mais. Tendem a aparecer mais. É nessa abstinência em que o corpo, notem, se nós temos um corpo e nós temos um cérebro que ele está recebendo álcool constantemente, a mudança disso vai fazer com que haja uma reação. E é nessa reação em que a gente pode ter uma alucinação de enxergar algo que não existe, ouvir algo que não existe, sentir o cheiro de algo que não existe. Há toda essa questão. Essa desintoxicação, quando é feita em uma clínica, com acompanhamento especializado, ela vai durar aproximadamente 30 dias. Muitas vezes, a necessidade 30 dias só para tirar o álcool do corpo. Para tirar o efeito do álcool do corpo. Não tirar exatamente o álcool, porque muitas vezes o álcool já saiu, mas o efeito dele, a abstinência que ele traz, digamos assim, a saudade que ele deixou no corpo. Saudade. O corpo se acostuma. O que é abstinência? Abstinência, a crise de abstinência de um alcoolista, é quando o corpo está dizendo, eu preciso e tu não estás me dando. Certo? Isso faz parte de mim, já faz parte do corpo. E agora não tem mais cadê? Onde é que está? Eu preciso. Vê, um corpo que fica doente e que pede por um instrumento que o adoece mais. Mas o nosso corpo se adapta. Ele se adapta ao frio, se adapta ao calor. Se adapta, ele é bastante adaptável. Por isso ele se adapta ao álcool. E ele tem que aprender a se readaptar sem o álcool. Tem que aprender a se readaptar sem aquela droga. E isto leva tempo, leva trabalho e muitas vezes a necessidade, geralmente a necessidade de uma intervenção psiquiátrica. Então, para tratar uma pessoa que tem problemas com álcool, a equipe deve ser multidisciplinar, psicólogo, psiquiatras, médicos. Exato, porque a gente tem que lidar com aquela pessoa como um todo. Ele não é só um corpo onde o álcool agiu. Ele não é só uma família que deixou, que o abandonou, que ele interagiu de forma negativa, que o abandonou. Ele não é só um corpo. Ele não é só uma estrutura ou uma questão fisiológica do cérebro que foi alterada. Ele não é só psico. Ele não é só o grupo que o rodeia, ele não é só social. Ele é biopsicossocial. Por ele ser biopsicossocial, ele tem que ser tratado por essas três visões. Doutor, o senhor falou ainda agora há pouco que o primeiro passo seria a desintoxicação. Uhum. Qual seria o outro passo após ela? Existem vários tipos de tratamentos, alguns deles pegam como primeiro passo 30 dias a desintoxicação, até chegar numa reinserção social, um retorno ao convívio social, que é o que se coloca geralmente no tratamento clínico, um tratamento de 180 dias. Note, meio ano, 6 meses. Para aquele que vem de longa data, que é alcoolista por anos, e que às vezes bebe todo dia, pensar nesse tratamento de 6 meses, quase 6 meses, desculpem, é um tempo muito grande.
mas é um tempo que é necessário, é um tempo que vai definir a vida orgânica dele, a existência orgânica, psíquica e social. A gente fala daquelas recaídas, a gente vai tocar um pouco nesse assunto. A pessoa passa 6 meses se tratando, fica bem, mas se ele tiver novamente um contato com o álcool, volta tudo? O alcoolismo, enquanto doença, ele é colocado como incurável. Então a pessoa não pode se desafiar. Eu vou tomar hoje, mas não vou. Eu vou tomar só um pouquinho. Não acenda o pavio da pólvora. Deixe longe. Nesse campo, os Alcoólicos Anônimos, que é um grupo que é de apoio, tem um trabalho fantástico, certo? Ele vai servir para poder dar esse apoio, digamos assim, esse apoio externo à pessoa. A pessoa está lá na sua lida diária, está na sua briga diária para não beber. E quando ele encontra esse apoio, ele vê que ele não é o único, que ele está lá num grupo reunido, que outras pessoas, que aquelas pessoas do convívio social, de repente, tinham ele como sendo a única que estava prejudicando ela. E ele encontra outra pessoa que não esteja prejudicando a sua família, mas prejudicou a dele, que está lá, que teve uma história semelhante à dele, de perder família, perder emprego, perder amigos, perder bens materiais, perder tudo, muitas vezes, ou já perdeu, está caminhando para isso. Ele encontra o que muitas vezes os adolescentes chamam da sua tribo. Olha, eu não sou o único. Não sou eu tenho alguém para quem eu possa falar e que possa entender a minha dificuldade. Eu tenho alguém que não vai dizer que eu sou um sem vergonha, que eu bebo, que eu luto por conta da bebida, não bebo mais, e que eu bebia por sem vergonhice, como é muito comum. Ou que eu sou um fraco, que eu não deixo a bebida porque eu sou um fraco, certo? Eu tenho alguém que viveu o meu drama, vive esse drama atual e que por conta dessa identificação eu consigo criar um vínculo. E a gente formar um grupo aqui, dando um apoio para o outro para dizer, só por hoje eu não bebi e só por hoje eu não vou beber. Porque o tratamento de um paciente alcoolista, cada dia é um dia diferente, cada dia é uma luta. Certo? Cada dia é um dia difícil e que talvez se torne mais fácil quando essa questão da presença do álcool estiver mais distante, quando a existência do álcool estiver mais distante. Doutor, tem alguns casos em que a pessoa detecta, a família detecta que a pessoa está envolvida com álcool, que precisa de tratamento, mas muitas vezes, antes de um tratamento de saúde, diz, não, vamos lá nos Alcoólicos Anônimos. Claro que é um grupo muito sério, que ajuda muito, mas é correto? Ele precisa só ir a um grupo de ajuda ou tem que tratar paralelamente? Você precisa de um grupo de ajuda e precisa também de auxílio médico, psicológico? Depende do grau de alcoolismo. Essa pessoa, de repente, que bebe todo dia, que ela vai ter uma síndrome de abstinência, porque o corpo exige o álcool, ele não pede, ele exige. Talvez ele não consiga ter um grande êxito nos Alcoólicos Anônimos, porque ele vai passar por uma síndrome de abstinência em que ele vai ser tão massacrado pelo corpo que às vezes é mais fácil dizer, não, só por hoje eu vou tomar um gole para passar a tremedeira, para passar a alucinação, para passar a sudorese, só que eu vou ficar só com esses 2 dedos de bebida, só para o meu corpo reconhecer que coloquei álcool nele e parar de me maltratar. Nesse caso aí, é muito difícil, é mais difícil ele conseguir apenas com esse grupo de apoio. Em um caso mais leve ou moderado, sim, às vezes não há necessidade de um tratamento psiquiátrico ou de um tratamento psicológico, até porque, pela própria configuração com que se acontece as sessões, ao desenvolver do trabalho dos Alcoólicos Anônimos, já é um trabalho terapêutico. A gente já estuda do ponto de vista da psicologia como sendo um espaço de acolhimento e que tem essa função de acolher e tratar, muitas vezes, como no consultório. Perfeito.
Doutor, tem mais uma outra informação. Tem uma pergunta que chegou aqui de uma senhora, eu queria que o senhor comentasse. Ela diz que o marido dela não bebe durante a semana, mas quando ele vai a uma festa, ele bebe compulsivamente. Veja só. Primeiro tem que verificar se isso traz algum prejuízo da ordem social, moral, a ressaca moral, e da ordem do trabalho. Porque essa bebida esporádica, esse beber, eu não bebo, mas quando eu bebo, até algumas pessoas dizem assim, eu não bebo, mas quando eu bebo também eu fecho logo o bar. Certo? Tem muitos que chegam para a gente com essa questão. Eu não bebo, mas quando eu bebo, fecho logo o bar. Primeiro como tu lidas com isso? Que prejuízo isso traz para a tua vida? Não, isso não traz prejuízo nenhum. Eu faço isso no sábado, domingo eu passo de ressaca, estou de folga, tudo mais, durmo até mais tarde, me recupero e segunda-feira eu vou trabalhar tranquilamente. E aí no seu casamento a gente pergunta, não, a minha mulher sabe que isso é só de vez em quando, uma vez aqui, outro lá, certo? Enfim, não traz esse grande prejuízo, a pessoa não se torna dependente disso, não podemos apontar um grande problema ali, ou até mesmo um problema. Há um problema quando não há uma sintonia, quando isso é recorrente e quando a pessoa, ela própria, às vezes, não consegue se conter no sentido de perdi emprego, a minha família, fiz uma grande bagunça na minha família e perdi o meu controle, que agora eu não consigo nem olhar para a cara de todo mundo, dos meus amigos, que estou com vergonha. Aí sim é um ponto para se atentar. Mas, como diz muitas pessoas que chegam comigo, eu bebo de boa, isso não me traz problema. Tudo bem, isso não é alcoolismo. Isso é apenas alguém que gosta de beber e que consegue controlar a sua bebida. Mesmo que ela perda muitas vezes o controle e beba de forma compulsivamente, ela consegue controlar na medida em que ela, de repente, não repete isso toda semana, ou não repete isso todo dia, ou 2 vezes por semana. É um evento. Doutor, a gente falou de tratamento do grupo de alcoólicos anônimos, que é muito importante. Agora, qual o papel da família para o tratamento de uma pessoa envolvida com álcool? Marcos, muitas vezes a família também tem que procurar um tratamento. Porque pense, peguemos um alcoolista crônico, aquele que bebe todo dia ou que bebe um dia sim, um dia não, certo? E ele bebe além da conta, aquele que bebe para cair, certo? Ou todo dia, um dia sim, um dia não. Eu não estou falando daquele que vai, toma um chopinho, volta, tudo mais e fica ali. Mas aquele que bebe, além da conta, cai e que às vezes a família tem que buscar no bar. Ou quando ele bebe em casa, a família tem que parar de esconder, tem que passar a esconder a bebida. A família, ela sofre muito. E às vezes, ela chega no seu ponto de tolerância, diz, eu não aguento mais, e abandona. Quando a gente diz que o tratamento ele tem que ser para a pessoa que é dependente e para a família, é porque esse dependente, ele adoece a família. As relações ficam todas incertas. As relações passam a viver, os relacionamentos passam a ser que eles sempre parece que batido no liquidificador. Aquele turbilhão, aquele está sempre à flor da pele, com aquele estresse, porque eu não sei o que o fulano ou a fulana que está bebendo vai fazer hoje em casa. Ou se eu posso contar com ele ou não posso contar com ele. Se eu posso entregar esse dinheiro na mão para pagar uma conta de luz, ele não vai chegar no bar ou em qualquer outro lugar, comprar bebida e beber. Então a família também adoece porque perde alguém que uma vez foi um referencial e que agora não existe, mas não existe mais como referencial. É muito importante que a família possa também procurar alguma ajuda para poder dar um apoio para esta pessoa que sofre de alcoolismo. Porque se de repente ela não tiver essa possibilidade de dar um apoio, ela pode culpar cada vez mais e aí vem as acusações. Bebes porque é sem vergonha, bebe porque é mau caráter, bebe porque é inconsequente, bebe porque... Enfim,
Aí é esse o peso do sem vergonha, inconsequente, mau caráter, alguns termos populares que se usam, mente fraca, espírito fraco. É esse peso tudo que esse termo alcoólatra carrega. Por isso essa questão de nós tratarmos mais como alcoolista. E a família ela vai ser fundamental, até porque a família é algo em prol do qual o paciente ele vai procurar ajuda. Eu tenho que me cuidar, porque eu tenho a minha esposa, eu tenho um filho pequeno, eu tenho isso, eu tenho uma mãe, tenho um pai, tenho um tio, e eu estou tornando a vida deles um inferno. Então, às vezes, eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo por eles, porque o alcoolista em si, beber para ele é legal, é bom, alivia uma dor, é bom. Mas aí, eu tenho agora que aliviar a minha dor, que é a dor que eu sinto pela minha família e meus amigos terem se afastado ou estarem desestruturados. Doutor, a gente falou de prevenção, falou de tratamento, falou de causas. Nós temos aqui, a rede pública está preparada ou tem projetos para atender pessoas com álcool? Nós temos apesar da... Já foi pior. Nós temos o CAPS AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, que vai cuidar disso. Quando eu digo já foi pior, é que nem isso tinha. Até porque a concepção de alcoolismo ela vem mudando. Antes era uma sem-vergonhice, hoje é uma doença. Hoje não, há bastante tempo já é uma doença. E ela vem caindo cada vez mais na percepção das pessoas como doença. Então, a partir do momento que ela vem caindo como doença, seja psico, seja bio, seja social, novos instrumentos de tratamento devem ser criados. E o CAPS AD é um deles, onde a pessoa vai poder encontrar esse tratamento multi e interprofissional, onde ela vai encontrar médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, assistente social, para que possa vê-lo como um todo. No restante, tratamento público como há aqui em Belém algumas clínicas de internação para tratamento de 30, 60, 90, 180 dias, nós temos, ainda é escasso, e nós temos também muitas organizações não governamentais que cuidam desses pacientes alcoolistas. Nós temos, às vezes, a gente olha pela rua e a gente tem a percepção de que tem mais organizações não governamentais lidando com drogas, dentre elas o álcool, que às vezes a própria rede pública. Às vezes nós temos essa percepção e às vezes A própria Arquidiocese de Belém, ela tem aqui dentro da sua área, em Mosqueiro, a Fazenda Esperança, que trata justamente de pessoas que têm envolvimento com o álcool. Mas eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê esses exercícios, a Fazenda Esperança, o Grupo de Alcoólicos Anônimos e essas outras incidências que possam ajudar uma pessoa a se libertar, bora dizer assim, do álcool. Toda solicitação de ajuda é válida. Quando alguém está em perigo dessa natureza, é válida essa solicitação. O que nós temos é o seguinte, é muito importante nós frisarmos para a população que, veja, se nós encaramos o alcoolismo como uma doença, que ele seja tratado como uma doença, certo? Não importa por quem, pelo poder público, pelas organizações não governamentais, mas que ele seja tratado como uma doença. E para ser tratado como uma doença, que ele possa ter o suporte de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, de assistente social, de um fisioterapeuta, de um arteterapeuta, que possa prover a saúde dele biopsicossocial. Muitas vezes, não importa onde ele vai pedir ajuda. Toda ajuda que vier é válida desde que tome o problema como um problema de saúde, um problema de doença, de saúde pública, certo? O que a gente não pode ter é qualquer tratamento do alcoolismo que não seja visto como doença. Senão a gente cai naquele viés de que esse alcoolista, ele é
esse alcoolista não é um alcoolista, é um alcoólatra, e por ser alcoólatra ele é sem vergonha, ele é isso, ele é tudo Todas aquilo. aquelas incidências de falas, né? Exato. Aí o tratamento ele vai para a via, ele tende a sair da via psicológica, psiquiátrica, médica e tudo mais, e ele ir para a via de tratamento moral. Doutor, nós falamos do tratamento público, né, pelos órgãos públicos, dos não governamentais. Existe a rede privada que disponibiliza também tratamentos? Sim, é um tratamento caro. Existe a rede privada em Belém e em todo o Brasil. É um tratamento caro por ser um tratamento de longa duração, tratamento de internação. É internação 24 horas por dia, até que haja a possibilidade de ele não fazer mais o tratamento 24 horas por dia, mas ele poder dormir em casa. Até que ele possa ir saindo deste estágio de estar internado 24 horas por dia, aos poucos, até que chegue no 80º dia e ele possa dizer, agora saí, terminei, já estou completamente fora e não estou mais na clínica. Temos uma rede sim aqui em Belém, não é grande, assim como toda a rede que nós temos que precisa. Um dos grandes problemas que eu vejo para criar-se um tratamento eu trato daquilo que é doença. A população, no geral, não costuma ver o consumo de álcool como doença, porque faz parte da festa, faz parte da comemoração. Frisando, enquanto estiver fazendo parte da festa, da comemoração, e a bebida e a pessoa não colocar no espaço da dependência, não há problema. Ainda tem as De falas, fato, ele bebe porque quer, né? ele bebe porque quer, certo? Mas, enquanto nós temos um culto à bebida, note que nós vivemos numa sociedade que trabalha com culto ao prazer. Esse prazer ele vem da exposição, da autoexposição. Não é à toa que quase todo mundo que a gente conhece tem Facebook. As redes sociais estão aí. As redes sociais estão aí para isso. Estão atrás dos seus 15 minutos de fama, enfim. Esse culto ao mostrar-se. E a gente não pode dizer que a bebida facilita esse mostrar-se, certo? Facilita essa interação. Claro, existem as pessoas que bebem e ficam mais retraídas, mas existe uma grande parcela que utiliza a bebida para poder ficar mais leve, mais à vontade, mais tranquilo, ficar mais expansivo, mais falante e assim vai. Então é preciso perceber que as agências que regulam propaganda já deram um grande passo, proibindo, por exemplo, a inclusão de pessoas menores de 25 anos e de temas infantis, como tinha, por exemplo, um comercial de cerveja que utilizava os temas lúdicos, como siri, na praia que furava, que se aproximava o siri, que era uma animação, que se aproximava do que as crianças veem na animação, como Galinha Pintadinha, os desenhos que são feitos para criança. Embora muito sutil, né, mas de uma perversidade muito sutil, grande. mas eu sempre digo que o marketing, ele atua de forma forte e ele sabe o que faz. É verdade. Doutor, nós estamos já quase no final do programa e eu queria que o senhor desse algumas orientações para aquelas pessoas para aquelas famílias que têm alguém envolvido ou para aquelas pessoas que já se sentem envolvidas com o álcool. O que nós podemos dizer é o seguinte: atentem quando as pessoas que estão ao redor de vocês estiverem pontuando questões negativas em relação à sua bebida, do tipo, você está faltando a emprego, você está faltando a seus compromissos familiares, você está faltando a seus compromissos sociais, você está faltando a seus compromissos acadêmicos, como ir para a escola, ir para a faculdade, você está faltando por conta do seu excesso de bebida, excesso de álcool. Atentem para isso, porque se de repente uma pessoa diz, a gente pode até pensar, não, isso não é assim. Mas se várias pessoas começam a dizer, no mínimo, isto é um ponto que deve ser parado para pensar e para dizer, será que é isto mesmo? Porque muitas vezes, quando se está no olho do furacão, não se consegue perceber, não se consegue ter o discernimento.
Então pare quando algumas pessoas, principalmente as que forem importantes para vocês, estiver dizendo assim, toma cuidado, não acha que está demais? Você perdeu o compromisso, você perdeu o trabalho, você perdeu aula, você perdeu algo que é importante na nossa vida? Atente, pare pelo menos e reflita. E se achar que deve maneirar, parar, tome a atitude de fazê-lo. Se não estiver conseguindo fazer só, procure uma ajuda. Procure um psicólogo, procure os alcoólicos anônimos, procure uma ajuda, certo? Se não estiver em condição de procurar uma ajuda, procure alguém que possa lhe ajudar a procurar a ajuda. Sempre nós temos, eu não sei aonde procurar, eu não sei, converse com alguém da sua confiança e peça ajuda para ela. Por mais que ela não possa lhe ajudar, ela possa dizer, eu não posso te ajudar, mas eu acho que um psicólogo, um alcoólicos anônimos possa lhe ajudar. E aí esse é o primeiro passo. E a família tentar entender e pontuar e tentar entender que não é uma falta de vergonha, não é uma questão de uma mente fraca, não é uma questão de sem vergonhice, não, é uma doença, certo? E que deve ser tratada tão logo comece a aparecer como doença e que saia de simplesmente a bebida que eu tomo socialmente, certo? Tá certo. Obrigado, doutor, pelas suas informações. E eu conversei com Alex Miranda, psicólogo e professor universitário, que falou justamente sobre alcoolismo. Você pode participar do Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, sempre 98802-3444. Voltamos no próximo programa. Até lá!